E aí, macho? E aí, macho? No ar, um programa pra lá de diferente, trazendo um papo sério sobre a identidade masculina, direitos e deveres que só os cabras macho se interessam. E o melhor de tudo, vamos resgatar em Cristo o projeto de Deus para o ser homem. E aí, vai encarar? E aí, macho? Idealização e apresentação, Ministério de Homens da Igreja Batista Getsemane. Se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Isso quer dizer que não adianta nem você orar se você não perdoa. Hoje o programa tem como título Perdão. Boa noite a você que está em casa. Está no ar mais um programa E aí, macho? O programa de todas as terças-feiras. Lembrando que esse é um programa que tem o objetivo de falar com você, macho, você homem, e não só os machos, as mulheres, as esposas, que têm chamado os machos para ouvirem, né? Nossa saudação a você, agradecemos a Deus por mais um programa, por estarmos aqui, e hoje nós estamos aqui com um querido, uma pessoa muito especial, que nós temos uma grande admiração, um grande apreço, nós amamos muito, que é o nosso irmão Ernac Almeida. Ernac Almeida. Querido, boa noite, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, te agradecer, viu, pela disponibilidade. Pegamos você assim meio. Mas as coisas quando tem que acontecer, né? São assim. Amém. Fica à vontade, suas considerações iniciais. Gente, boa noite. Meu nome é Ernac, né? Eu sou daqui da Igreja Batista Getsemane. É um prazer enorme, né? Quando a gente tem a oportunidade de ser convidado para esse programa aqui. E aí, macho, né? Nós vamos estar falando para os machos, para os homens, para as mulheres também que estão aí assistindo, né? Eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai falar no nosso coração e nos corações de cada um de vocês. E olha, Ernac, que hoje o tema é forte. É forte. Perdão é forte. Perdão é algo que, embora muita gente ache que é uma opção, né? Eu escolho perdoar, mas segundo as Sagradas Escrituras é uma ordenança. Verdade. Né? Quando eu não perdoo, eu atraio maldição para a minha vida, não é isso mesmo? Verdade. E aí, para começar, vamos contextualizar, né? A gente precisa entender, né, o significado de perdão. O que é perdão? Para mim, perdão é uma das dádivas, a maior dádiva que nós temos como seres humanos, como cristãos, né? Onde Jesus nos perdoou, né? E o perdão, como você falou, não é uma opção, é um mandamento. Difícil é nós entendermos isso. E quando nós entendemos que perdão é um mandamento, fica mais fácil para a gente conciliar algumas coisas e entender algumas coisas que acontecem conosco, né? Exatamente. E assim, tem um texto lá em Mateus 18, você até estava comentando sobre ele, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus é maravilhoso. Muito maravilhoso. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Só que assim, não é 70 vezes 7 ao longo da sua vida, não é por dia. Já pensou? Se eu perdoar, eu tenho que perdoar 70 vezes 7 hoje, amanhã zero a conta. Então... Não é isso? Ou eu estou falando bobagem? Não, de maneira... A misericórdia do nosso Senhor é muito grande. Com certeza. Querido, assim, vamos começar o nosso papo. Na verdade, eu queria falar para vocês aí em casa, queridos,
que nós vamos fugir um pouquinho daquela dinâmica de entrevista. Vamos tornar isso aqui um testemunho. Na verdade, a gente vai bater um papo, mas fica livre, querido, para contar o testemunho. Vamos começar contando a tua experiência, Nak. Eu sei que nós todos sabemos que você tem assim, uma experiência muito forte, um testemunho rico, edificante, né, abençoador na área do perdão. Conta pra gente um pouco da tua história, né, de relacionada ao perdão. O que é que tu viveu? Conta aí pra gente, pros machos que estão em casa ouvir. Ok. Na verdade, Júnior, o perdão, eu vivi várias coisas em minha vida, né? Primeiro, eu quero falar de um pouco da minha vida, para que os ouvintes entendam. Sim. Fica à vontade. Eu tive uma vida muito difícil, né? Eu tive uma vida muito difícil desde a infância. Você é daqui de Conquista? Sou daqui de Conquista. Eu tive uma vida muito difícil. Alguns me acham assim mais calmo, né? Eu sou não introvertido, eu não sou introvertido, mas eu vivi muitas coisas na minha vida, muitos traumas na minha vida. Só Deus e você sabe que... Só Deus e você sabe que você viveu, né? Eu era uma pessoa assim de fácil relacionamento, mas ao mesmo tempo eu vivia conflitos, né? Uns conflitos internos que eu não entendia o que ia acontecer. Para você ter uma ideia, a irritabilidade era tão grande que eu peguei uma vez meu filho, que tinha 6 meses, ia jogar ao chão. Olha só. Ia jogar ao chão, porque naquele momento eu estava nervoso e eu não entendia o porquê. Todo tipo assim, o nervoso te cegou naquela hora. Não, era momentos assim, e inclusive, até para relacionar com algumas pessoas, eu tinha problema. Eu tinha problema porque eu não entendia, era insônia, irritabilidade, né? Essa irritabilidade que eu tinha era coisa assim, do nada acontecer isso comigo. E nisso foi criando muitos traumas. Eu fui criado sem pai, né? Meu pai. Depois eu vou contar a história do meu pai, que já é bem lá na frente, né? Onde nós estávamos falando sobre perdão. Sim, sim. Mas era difícil de relacionamento, eu não entendia. Às vezes eu estava dormindo e acordava meio à noite, como um susto que eu tomava, como se alguém puxasse assim os meus pés, e acordava e ficava com insônia. Não era bem uma insônia, mas meio à noite eu era acordado. Eu não sei, depois eu entendi quem era que me acordava, mas simplesmente eu perdi o sono, eu estava embrulhado ali dormindo, de repente perdi aquele sono e começava a sentir assim, meio que isolado, né? Pessoas que me conheciam me achavam muito alegre, mas no mesmo tempo eu tinha tristeza na minha alma muito grande, muito grande. Era uma falta, era uma lacuna na minha alma, que isso veio me corroendo por dentro, eu não entendia o que era isso aí, né? Eu não conseguia administrar isso. Existia um vazio existente. Um vazio existente dentro da minha alma, vazio existente da minha alma. E eu tive depois eu fujo por um relacionamento, eu casei com 18 anos. Quer dizer, esse seu casamento foi como uma fuga de algo que você achava ser, o casamento vai resolver a minha vida. E aí eu me caso. E aí você se casa. Me casei com 18 anos. Foi uma turbulência meu casamento. Eu vivi 5 anos bem, né, com a primeira esposa minha. Hoje eu sou casado com a Eliane. E eu comecei a viver esses conflitos, a mesma coisa. Agora, era mais acerrados esses conflitos, que eu pensei que como era uma fuga, quando eu estava saindo e casei, era uma fuga, como você falou, era uma fuga, mas no mesmo tempo eu continuei sentindo as mesmas coisas, o mesmo vazio, irritação, insônia, às vezes eu acordava no meio da noite, irritava com pouca coisa eu me irritava. Aí depois eu fui entender isso aí depois, porque dentro desse relacionamento aprendi muita coisa com essa mulher que eu estive, né, que eu me casei, e depois eu me separo. Eu me separei por motivo de força maior, não deu para mim conviver com ela. E eu convivia com isso aí, e eu não entendia o que está acontecendo dentro da minha alma. Eram coisas que vinham, né, que vinham me assolando, mas eu não entendia. Primeiro que eu não tinha um temor a Deus, eu era difícil assim de
de perdoar, eu era meio vingativo também, muito vingativo. Às vezes até briga assim de rua, eu tinha uma discussão de rua, aquele negócio de menino de 14, 15, 16 anos, tinha discussão de rua. E às vezes eu saía até à noite para brigar com a pessoa, né, sem chamar ninguém, porque era uma coisa assim que me tirava a paz, era uma coisa que eu não conseguia administrar. Eliane, depois do segundo casamento, ela já veio me compreender, mas no primeiro eu era até... Não é que as pessoas me incitavam a brigar, eu era muito brigão e eu não conseguia administrar. Eu não sei se foi a falta paterna de algumas coisas e tal. São reflexos, né? Não deixa de refletir, né? Inclusive, toda a dinâmica, toda a mensagem, Enac, que o programa E aí Macho vem desde o início, né? Há 2 anos atrás. Nós completamos 2 anos de programa no mês de maio, né? O último mês de maio desse ano. A gente sempre vem falando da tragédia que é a ausência paterna. E você sofreu isso na pele, muito, né? Na pele. Então, você não tinha um referencial, né, de pai, você não tinha um referencial de alguém que pudesse te dar. A Bíblia fala que os filhos, eles são como flechas na aljava, né? Então nós pais lançamos essas flechas. Agora a grande questão, para onde essas flechas são lançadas? E se não há o arqueiro, essas flechas estão como? Soltas? Se for um barco à deriva no mar, sem direção? E eu acho que você viveu um pouco disso, né? Viver. Inclusive, Júnior, assim, o que mais me entristecia, às vezes quando eu pegava a minha identidade que não tinha o nome do pai, eu chegar até para fazer cadastrar em alguma coisa na escola, né? Viver isso muito na escola porque eu não tinha a presença paterna. Tudo isso foi somando essas amarguras, essas coisas que tinha dentro da minha alma. Era uma tristeza muito grande, porque todos tinham o nome do pai na identidade, mas eu não tinha o nome do pai. Imagina. Então, quando as pessoas me questionavam, mas você é sem pai? É filho de prostituta? Aquilo me matava. Aquilo eu me deixava cada vez mais irritado. Cada vez, talvez, esses traumas que vieram criando. Isso foi durante muitos anos. E eu não sabia administrar isso. Eu não sabia administrar. Imagina uma criança que o pai não é que sonega, talvez a palavra é sonega, até de registrá-lo, porque ele sabe que tem machos aí agora, omite, né? Nos ouvindo agora, que tem filhos, mas não quer reconhecê-los como tal, né? Ele não sabe o trauma que ele está criando dentro da alma de uma criança dessa. E você falou em ouvintes, né? A gente falando aqui rapidamente, nós temos aqui já algumas pessoas no chat nos ouvindo, né? Um abraço para o Jeremias Nogueira, Félix Andrade, Elizabeth Macedo Costa, minha sogra. Que bom. Minha sogra minha sogra é uma ouvinte assim de carteirinha. Carlaile Braga, Cristiano da Silva, o pastor Cristiano. Cristiano, um abraço. Eu estava comentando, pastor, eu estava falando de você aqui, pastor, mas não estava falando mal não, viu? Estava falando da bênção que você é para a nossa vida, para a vida do programa E aí Macho. Grande abraço, viu, pastor? Deus abençoe sua vida. Denilson Pinheiro. Denilson é bem. Alex é o nosso diretor executivo, né? O diretor executivo e o diretor técnico está ali do outro lado, né? Netinho. E os diretores, né? E Paulinho. E o irmão Omar Coqueiro. Um abraço, né, para esse pessoal que está aí. Um abraço para vocês. Gente, compartilha aí, olha, se inscreve no canal. O programa hoje tá maravilhoso. Mas sim, Ernac, voltando. Aí, vamos lá. Você, de repente, assim, você se encontra. Você casou. Sim. Achando que sua vida era fuga, primeiro. E a sua vida ia melhorar, né? Então você se utilizou dessa fuga, mas aí nada mudou. Você com o mesmo vazio existencial. Você é uma pessoa ao mesmo tempo que era calma, mas não fugia de uma briga. Não, de maneira alguma, Aí muitas vezes, aí você falou da sua experiência muitas vezes na escola, né? Você via
todos os seus coleguinhas com os pais, mas de repente até dia dos pais você não tinha um pai para homenagear. E isso é porque meu pai não estava presente. E tem pai presente, mesmo perto dos filhos, que não comparece na escola. Que não sabe nem quem é a professora do filho. Ele não imagina, você não imagina, queridos, o vazio na alma que está criando dessa... Esse dia não, né? No início do ano, na escola dos meus filhos, a professora falou assim pra gente, a coordenadora, né? Falou assim, olha como é bonito ver vocês aqui, porque tem pais aqui que não sabem nem quem é a professora, nem o horário, nem quais são as disciplinas que o filho estuda. Gente, é muito importante a presença do pai na vida de um filho. É muito importante. Você não tem ideia do que é a sensação de um filho crescer sem a presença de um pai. Verdade. Né? E é disso que nós estamos falando aqui. Mas, Renato, aí, vamos lá. Aí você se encontra nessa situação. E como foi o teu processo de salvação? Como você conheceu Jesus? Porque você se encontrava, né? Nessa, digamos assim, nesse vazio, nesse sofrimento, nada preenchia o teu vazio, teu coração era um coração atribulado com todas essas coisas. Mas aí, em que momento você tem esse encontro maravilhoso com Jesus? Olha só, aí falo do casamento e depois eu me separei. Sim. Tá? Desse casamento eu me separei, vivi 5 anos, aí me separei. E na verdade, quando eu me separei, passei 2 anos separado. E aí eu casei com a Eliane. Você tinha filho no primeiro? Tenho 2 filhos. Tenho dois filhos no primeiro matrimônio. Do primeiro matrimônio eu tenho 2 filhos. Certo. Aí eu me caso com a Eliane. Quando eu me caso com a Eliane... Aí quando você se casa com a Eliane, nesse momento você ainda não tinha tido um encontro com Jesus? Não. Sim, vamos Aí lá. eu me casei com a Eliane, eu ainda não tinha encontro com Jesus. Aí a Eliane passou a sofrer comigo. A Eliane sofreu... Ou seja, aquele mesmo Renac. Aquele mesmo Renac não mudou. Não mudou. Então, eu caso com a Eliane sofre 8 anos comigo. E eu não conseguia, teve um problema, foi um litígio, meu primeiro casamento, né? E eu não vou falar o nome dela até para preservar. Não, fica... Foi por motivo que não tinha condição de ficar, foi motivo de traição. Ela me trai, né? Eu presenciei ela me traindo e aquilo criou uma mágoa muito grande no meu coração. Primeiro que eu tinha 2 filhos com ela, um menino de 3 anos e outro menino, uma menina de 3 e um menino de 2 anos. Aquele piorou, aquele meu coração, aqueles traumas, aquelas insônias que eu tinha, veio tudo à tona. E nisso, eu com a Eliane, eu vivi 8 anos, foi bem atribulado nos primeiros 8 anos que nós tivemos juntos. Porque aí a Eliane passou a sofrer, eu não conseguia perdoar a minha ex-mulher. Né? E a Eliane passou a sofrer. Olha só. Eu achava que a Eliane ia fazer a mesma coisa comigo. Uma vez que a primeira, né, teve essa traição, eu pensei, nenhuma mulher presta. Mesmo casado com a Eliane passou a sofrer comigo. E aí o diabo só lançando mentira. E o diabo só lançando aí as mesmas insônias, mais irritabilidade, e a Eliane sofreu 8 anos comigo. Até que eu fui para o Rio de Janeiro, uma época eu fui para o Rio de Janeiro, saí daqui. Eu saí daqui para não matar um cara. Você tem uma ideia? Eu planejei tirar a vida desse moço 1 ano e meio. O diabo arquitetou tudo para mim tirar a vida desse rapaz. E esse rapaz, eu já não sei mais o nome dele. Ele trabalhava numa casa de peças. E o diabo tinha me orientado como matá-lo. Mas era ele afrontou, disse uma coisa lá para a Eliane e eu fiquei muito chateado. E eu falei com a Eliane, olha, você vai para a casa da minha tia, olha para você ver como é que o diabo faz. Vai para a casa da minha tia, manda que ele entre na porta e você sai. Né? E eu estava planejando matar esse rapaz no fundo de casa, o diabo tinha colocado já eu vi o cenário como ia acontecer. Já estava tudo planejado. Perfeito, né? Foi quando a Eliane falou, vai para o Rio, você vai para o Rio,
minha irmã mora lá, você vai trabalhar lá e depois eu vou, ou depois você volta. E eu fui para o Rio de Janeiro. Lá no Rio é que eu tenho um encontro com Jesus. Glória a Deus. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu pensei em até tirar minha própria vida, eu estava em cima de uma laje, né? E o diabo tinha falado que eu ia morrer com 33 anos. E você tinha 33 anos? Eu tinha 33 anos. Olha e o só. diabo falava comigo em sonhos que quando eu chegasse com 33 anos eu ia morrer. Ou bebendo, ou drogando, ou fazendo qualquer coisa de ruim. Eu falava para minha mãe, falava para a Eliane, olha, com 33 anos eu vou morrer. Eliane ficava abatida e pensava que era por conta da bebida e tal, mas era uma coisa que eu já tinha... Eu sabia que ele me falava sempre, 33 anos tu morre. Nesse contexto, sim, quando você sai de Conquista, você bebia, fumava... Piorou lá no Rio. Piorou no Rio. Quando eu chego no Rio, deixo minha mulher e com minhas 3 crianças, né, os meninos, e aí fui para o Rio, para a casa da irmã de Eliane, e aí um crente pegava uma Bíblia, aquele livro preto, que hoje eu amo, pegava aquele livro, ia ler esse livro, dia domingo, e eu falava assim, poxa, tanta mulher bonita e cerveja gelada, fica esse cliente com blá, 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 que Deus fala comigo, e não sei o quê. E eu falava para meu cunhado, o irmão de Eliane estava lá, e eu ficava agoniado. Era um quarto maior do que esse estúdio, mas pouca coisa, porque ele é missionário. E ele tinha entregue a igreja dele a um pastor e foi para a casa dele. Mas teve umas ovelhas que o seguiu. Falou, não, onde o senhor for, eu vou, mas não vou abrir mais igreja. Mas estava lá, missionário Walter. E ele tinha esses cursos lá no domingo. Eu reunia mais ou menos uns 8 irmãos lá. E eu tinha que participar, porque eu estava na casa dele, né, mas não gostava de crente. E aí eu tinha que ficar lá, escutando. E doido para sair. E dali eu saía, ia prostituir, beber, e minha esposa não sabia. Até que um dia eu cheguei para meu cunhado, eu falei, olha, eu vou mudar a minha vida. Ele falou, de duas uma. Ou tu vai morrer bebendo, que eu nunca vi desse jeito, você bebe muito, ou tu vai ficar crente. Eu falei, a segunda opção. Ele não acredita. Eu falei, pois eu vou. Ele não acredita. Eu falei, pois eu vou. Eu saí, fui para Jacarepaguá, no Rio. E entrei numa igreja lá na Praça Seca. Uma igreja da... Esqueci o nome da igreja agora, meu Deus. Não falei a igreja. Da Universal. Universal. Entrei na Universal. E lá eu disse para Jesus, Jesus, se tu existe mesmo, que eu sei que tu existe. Coisa linda. Falei, Senhor, se... Deus é maravilhoso. Hoje eu estou entregando minha vida ao Senhor. Agora quem manda tudo aqui é o Senhor. Tudo você faz agora é com o Senhor. Não quero ser mais o mesmo homem. Não quero. E aí, desculpe, irmãos. Glória a Deus. Jesus mudou minha vida ali. Aí voltei para a casa desse missionário, ele não sabia, e um dia ele me pegou numa rede, estava ele e minha cunhada, e falou assim, ô Célio, aconteceu alguma coisa com esse moço. Ele era muito gozador, carioca, apesar que ele é mineiro, mas morou no Rio muitos anos, mais de 20 anos, e eu fui para lá numa proposta de ficar tomando conta da empresa dele. E ele falou, Célia, o moço, aconteceu alguma coisa com esse moço, olha como é que ele está. Mas não disse nada a ele. Como é importante que quando você recebe o Espírito Santo, você não é a mesma coisa. Júlio, não é a mesma coisa. O semblante muda. Eu não disse nada para ele. Nada. Ele falou, aconteceu alguma coisa com esse moço, Célia. E Célia, eu não sei. Também Célia não sabia. E eu vim de lá. Eu vim do Rio de Janeiro, passei meses lá, só que eu congregava e agora, e era uma coisa incrível. Rapaz, Deus é lindo demais. Quando eu chego lá, depois eu me converto, então não foi nada para ninguém. O Senhor começou a me levar nos clientes, eu trabalhava com representação lá também, representava a indústria que ele tinha. O Senhor começou a me levar nos clientes,
Porque eu não conhecia Rio, eu passei 15 dias, com 15 dias no Rio, eu peguei uma pasta para vender e não conhecia Rio de Janeiro. Né? E aí o Senhor começou a me levar nos clientes. Aí eu já passei aqui. O Senhor começou a conduzir as coisas. Aí eu retorno para a Conquista. Retornei para a Conquista, tinha uma casa na Justiça. O Senhor me deu logo em sonho, né? Uma mesa muito grande, muita gente naquela mesa e um papel branco na mão. Aí eu falei, cá comigo, não falei com ninguém. Eu falei, o Senhor vai me dar a resposta dessa audiência aí. E saiu uma sentença, o advogado me ligou, Ernac, venha para cá, porque saiu a sentença e tal, foi favorável, e eu volto para cá. Olha que maravilha. E eu tinha um dinheiro para pegar, e era um dinheiro bom naquela época. Aí só saiu 2.400 URV. Olha que é o RV, se você converter, né? Mas era muito mais. Aí eu questionei, ele não sabia de nada. Mas o Senhor me conhecia ainda. Mesmo convertido, o Senhor sabia que se Ele colocasse dinheiro em minhas mãos, eu podia desviar do propósito que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Tanto é que eu fui no advogado que era da outra parte, e ele me falou assim, não era o advogado conversou com outro que era da parte do Armazém Martins, e o advogado, sem um temor a Deus, me falou, olha, Deus sabe porque você está recebendo só isso, não questione a Deus. Aí eu saí daquele escritório e entendi, porque se Deus me desse dinheiro ali, irmãos, naquela época eu tinha me desviado. Olha que não estava nem frequentando nenhuma igreja. Daí eu falo com a Eliane. Aí, nesse contexto, aí você já chega em Conquista, reencontra a Eliane e as crianças. As crianças. E aí ela já nota alguma coisa diferente. Diferente também. Porque aquele homem que provavelmente ia ceifar a vida de um cara, chega transformado pelo poder que liberta. Glória a Deus. Quando eu chego em casa, disse nada também. Aí saí para tomar uma cerveja, tomei uma cerveja. Tomei uma cerveja, uma cerveja com um colega, e disse para o colega assim, essa é a última cerveja que eu vou tomar em minha vida. Ele me fez a mesma pergunta que me fizeram no Rio, que meu cunhado me falou. Ele não fez a pergunta, ele me falou, das duas uma, ou você vai morrer porque você bebe muito, ou você vai se tornar crente. Eu falei, pois eu vou a segunda opção, eu vou me tornar crente. A Eliane olhou assim pra mim, a Eliane estava na mesa. Só se for você, que eu não vou não. Eu vou tomar minha cerveja, eu vou assistir minha novela. Se você quiser ficar crente, você que fique. Aí eu fico crente. Aí eu vim pra igreja. Aí saí de casa, era um dia domingo, me arrumei e falei, eu vou pra igreja. Nós estamos falando de que ano? Não me lembro, mano. Década de 90, né? anos atrás, há 30 anos. Década de 90, mais ou menos. 90, mais ou menos. Aí veio a igreja, aí veio aqui para a praça aqui do São Vicente, e eu falei, nega, é por isso que é importante. Você quer ver uma coisa? O pastor, conversando com o pastor Marcelo, ele falou, parece que as pessoas passam aqui e não vê a Getsemane. Teve uma pessoa que até me perguntou, onde era a igreja? Porque todo mundo você fala assim, onde é a igreja de Getsemane? Onde é a sua igreja? Daqui do bairro, você perguntar assim, a igreja de Getsemane, ele fica assim, onde é essa igreja? Onde é? Aí você tem que explicar, ao lado de Chapada Diamantina, desce aquela rua. Mas você sabe por quê? Porque o diabo cega. Sim. O diabo cega, não deixa ver, não. Então eu passava aqui, eu não vi igreja, não. Passava sempre aqui para ir para festa, descer, aí eu venho para cá. E a Helene vem comigo. Aí o pastor Dai que nos recebeu. Pastor Dai. O pastor Roque estava pregando. Quando ele, e eu seguro o banco, já esperando ele fazer o apelo. Ele não tinha feito apelo lá no Rio. Eu segurando ali, por isso que é a importância, irmão, de fazer o apelo. Possa ser culto até de doutrina, mas aniversário, o que for. Aniversário de boneca, sei lá, faça o apelo. Por isso que hoje eu aprendi, eu não perco um minuto para fazer apelo. Faça mesmo. Tanto é que a turma que está conosco fala, gente, faça o apelo. E assim a gente tem se convertido. E aí, quando o pastor Roque, sem querer fazer o apelo, eu já levantei as duas mãos e vim até o púlpito, né? E daí estou aqui até esses dias aqui. Você falando aí, eu tenho...
Eu tenho recordação desse dia. Você tem? Tem. Eu toquei nesse culto. Amém. Eu toquei nesse culto. Amém. Eu falo isso com uma felicidade. Porque ouvindo essa história, né? E saber de como você chegou. Né? Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele dia maravilhoso na sua vida. Foi um dia de domingo. Foi um dia de domingo. Um dia de domingo no culto da noite. Da noite. Aí, Júnior, aí você me perguntou como é que foi a conversão. Aí eu falo do perdão. Sim. Porque, assim, e aí você acabou, assim, você falou, né, de como foi sim, a sua experiência de salvação, mas a coisa ainda precisava mudar, muita coisa ainda. precisava. Né? Ainda tinha muita coisa para Deus fazer. É aí que começa o processo. Mas me fala aí, a sua experiência de salvação, mas do que exatamente Deus te libertou? O que é que ainda, depois de convertido, o que é que ainda te aprisionava, Enac? Júnior, aí que começa o processo. Eu precisava do desquite. Eu precisava de me desquitar. Então legalmente você ainda era casado? Eu era casado, mas eu era casado na igreja católica, que se casa, né? Eles se casam, eles casam, eu me casei na igreja católica. Mas eu precisava legalizar ser casado no civil. Eu comecei a jejuar 21 dias. 21 dias. E nesses 21 dias, quando completou os 21 dias, para que ela assinasse o desquite, porque ela era irredutível, ela não queria assinar o desquite, quando terminou o jejum, eu falei: Senhor, o que eu devo fazer agora? O Senhor falou comigo: você tem que pedir perdão a ela. Júlio. Olha, aí agora, um homem sem salvação, isso é loucura. Muita gente quer, né? Muita loucura. Mas, não vou não. Senhor, não vou não. Você tem que pedir perdão. Mas, Senhor, foi ela que me traiu. Eu fui a vítima. Como é que eu vou pedir perdão? Você tem que pedir perdão. Júnior, eu relutei uns dias. Senhor, não vou pedir perdão, não. Senhor, você vai pedir perdão. Falei: mas Senhor, eu comecei numa briga, mas eu falei: Senhor, questionava, como é que eu vou pedir perdão se eu a vi me traindo? Eu peguei ela me traindo. Aí eu vou lá pedir, aí você vai pedir perdão. Aí eu fui pedir perdão. Eu fui para esse consultório, para o escritório do advogado. Chegando lá, eu falei com ela. E ela já frequentava, nessa época ela frequentava a igreja. Eu falei: irmã fulana de tal, que eu vou preservar o nome dela. E eu quero pedir perdão à senhora por todas as iniquidades. E levei o pastor Evandro comigo. Falei: pastor, e o pastor você é Evandro Santiago. E o pastor Evandro foi comigo. O pastor Evandro sentou. De saudosa memória. O pastor sentou do lado, assim, numa cadeira. Eu sentei de um lado, a irmã sentou do outro lado, e o advogado. Que ela tinha que assinar esse desquite e tal. E o divórcio, né? Depois para fazer o divórcio. Aí quando eu falei com ela eu falei: irmã, eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe pedir perdão por todas as iniquidades que eu pratiquei. Eu não tinha, a senhora me perdoa. E eu quero perdoar a senhora. Júnior, quando eu falei isso, no escritório do advogado, virou um ringue. Essa mulher esbravejou lá dentro. Mas as forças das trevas não estavam contentes com isso. Ela ficou numa situação dentro da sala e eu não entendia, eu fiquei quieto. E eu olhava para o pastor Evandro e falava cá comigo mesmo: para que eu fui pedir perdão? O diabo falava em meus ouvidos: para que você foi pedir perdão? E aí agora? Querendo que eu irritasse, mas ela ficou bem irritada, tanto que o advogado bateu as duas mãos na mesa, e falou: senhora, eu não sei o que está acontecendo não. A senhora veio aqui para assinar o desquite. Ele está pedindo perdão por todas as iniquidades. Precisa falar quais? E ela começou a levantar, a suscitar algumas coisas, alguns erros meus, da irritabilidade e coisas e tal, que muitas vezes assim.
Você se sente ofendido por alguém e você se acha no direito que é aquela pessoa que tem que lhe pedir perdão. E não é bem assim. O mandamento não é esse. Aí começou um processo de libertação. Quando depois que Eliane, eu maltratava a Eliane. Tinha um dia que eu estava irritado dentro de casa e que ela me perguntava assim: ô filho, as horas. O que você quer saber de horas? Ah, um relógio aí, veja aí as horas. Tu imagina o que essa mulher passou. Você imagina o que essa mulher... O que essa mulher passa dentro de casa com um homem todo problemático. E daí, Júnior, quando eu saí daquela sala lá, eu não fui mais o mesmo ali. Glória a Deus. Ali eu recebi uma das minhas libertações, que ainda tem mais para me te contar. Uma das minhas libertações. Aí eu já não tinha mais insônia. Glória a Deus. Ninguém me acordava mais à noite. Eu não conseguia falar uma palavra de amor para meu bem. Eu não conseguia. Eu olhava para ela como se fosse qualquer outra mulher. Ela sofreu, como se fosse uma estranha. Uma estranha. E quando eu pedi perdão, né? Porque eu muitas vezes eu não entendi essas coisas. Aí eu passei, sabe, falar uma palavra de carinho para minha esposa. E hoje, graças a Deus, a gente vive um relacionamento muito bom. Aí, às vezes, eu vejo casais falar assim, mas todo casais briga. Eu quero falar isso para a glória de Deus. Eu não brigo, gente. Eu não tenho discussão, eu não tenho nada. Porque o Senhor verdadeiramente me libertou. E, gente, eu não faço parte dessas estatísticas que todo casal briga. Júnior, eu estou falando aqui, eu vou dar conta do que eu estou falando aqui ao Senhor. Irmãos, eu não brigo. Hoje eu aprendi, tudo se move, uma colher dentro da minha casa, uma talher, alguma coisa, meu amor, por favor. E ela, por favor, eu aprendi a respeitá-la, mas foi uma libertação que eu recebi do Senhor. Mas ainda tinha algumas coisas a ser tratada. Essa ex-mulher minha, eu quero falar para você que está me ouvindo aí, seja mulher ou seja homem aí. Macho, você, presta atenção. Macho. Presta assunto, macho. Macho, olha, pode estar acontecendo com você. Porque o homem que não perdoa, a mulher que tem dificuldade a perdoar, ela vive com irritação. Sabe, ela não consegue dirigir uma palavra, um cônjuge, uma palavra de amor. Ele não consegue ter um relacionamento sólido em Cristo. Ele até vem à igreja, ele até lê Bíblia, ele até ora, mas ele não consegue. Porque se ele tem alguma coisa dentro da sua alma, por falta de perdão aí, macho, é complicado. Ele não vai conseguir. Eu estava falando aqui com o Júnior que sobra até pro rato dentro de casa. Porque ele dá um chute num cachorro, o cachorro pega o gato e o gato pega o rato. Sobra até pro rato que não tem. Olha lá se o rato também não for atrás da barata. Olha lá se o rato, é claro que o rato vai atrás da barata. Não consegue. Quando você vê um lá que só fala palavras e que não consegue ter paz, você pode observar que hoje, pela misericórdia de Deus, a gente trabalha também com libertação. Quantas pessoas eu vi Jesus libertar aqui na sala de Getsemane, até de outros ministérios, né? Que teve uma época que Getsemane trabalhava com libertação e nós fizemos parte disso, que trouxeram lá pessoas que simplesmente estavam na área do perdão. Um demônio manifestava e você expulsava, voltava outro e outro e outro. Que negócio é esse? É quando você olhar o quê? A falta de perdão, uma falta de perdão do pai, uma falta de perdão de um filho com... Às vezes ouviu uma palavra de maldição do pai, da mãe. Isso, e que aquilo não consegue. E aquilo se tornou uma fortaleza. Isso, quando você vê um menino irritado dentro da sala de aula, corra para a casa da mãe dele, do pai. Investiga. Porque tem alguma coisa lá na casa dos pais. É um pai que não perdoa a esposa, é uma esposa que não perdoa, o macho que não perdoa. Aí, macho, para você que não perdoa a sua esposa por alguma coisa, até por eu, inclusive, eu lembrei de um negócio aqui agora. Eu tenho um amigo irmão em Salvador, que ele saindo de uma festa em Salvador, o carro encheu,
Né? O carro encheu e não tinha, todo mundo ali pensaram o que ele fez. Ele colocou a esposa num porta-mala do carro. Olha só. Ela de brungado entrou num porta-mala e ficou ali. Mas o diabo ficou ministrando no coração dela. E ela prendeu esse marido por muito tempo no seu coração. Ela começou a ser uma pessoa amarga dentro de casa, com amargura. Depois de então, até um dia que ele descobriu na ministração, né, que ela falou que tinha mágoa dele, porque naquele dia chuvoso em Salvador, colocou ela no porta-mala e ela veio ali ao frio, mas bom vivant com os colegas, mas ela ficou com amargura, com ódio dele. E depois que esse casamento foi tratado. Talvez você não prendeu aí sua esposa no porta-mala, mas está prendendo o porta-mala do seu coração sem perdoar sua esposa, macho. Nós temos que fazer isso, entender que nós somos frágeis. Hoje, antigamente, para me chorar era difícil demais. Hoje, graças a Deus, eu fui liberto disso. Mas aí a minha ex-mulher, ela não me perdoou, tá? Ela não me perdoou. Mas a sua parte você fez. Eu fiz. Mas sabe o que aconteceu com ela? Meus filhos, minha filha vinha falar comigo. Painho, manhã desmaia, dentro do... Tá lavando roupa, desmaia. Tá lavando louça, desmaia. Tá acontecendo algumas coisas com a manhã. E eu sabia porque era falta de perdão. Porque quando você não perdoa, tá lá em Mateus 18, 34, 35, que diz. Lembra do devedor incompassivo? Sim. Né? Que ele não perdoa. E o que fala 34, 35, salvo engano? Diz assim: e meu pai entregará os verdugos. Os verdugos, em alguma tradução, irmãos, verdugos, atormentadores, e algumas traduções, salvo engano, que é demônios, atormentadores. Então o diabo sabe, se eu não perdoar, se você, macho, não perdoa, é legalidade. É legalidade, você sabe. E você brecha sabe. Aberta. Você quer ver uma pessoa que você tem um indício, talvez até dentro da nossa comunidade, que ela não perdoa e tem alguma coisa para ser tratada? Ela está aqui em uma festa de aniversário na igreja. Aí o marido vem entrando tranquilo. Aí de repente ela se tranca. Vamos embora daqui. Eu não quero ficar aqui. Mas não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Já lhe falei que eu quero ir embora. Ou o marido chega, vamos embora. Você sabe por quê? Porque o diabo não deixa a alegria. Porque o diabo, ele tem a porta aberta. Ele tem a porta aberta para atormentar essa pessoa. E era assim que acontecia comigo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Com certeza. Então, o que ele puder fazer... Porque ele sabe o destino dele. Sabe, com certeza. Ele sabe da condenação eterna. E quanto mais ele levar para ele vai... Quanto mais ele puder levar, ele vai levar. Macho, não se engane. Isso eu estou falando, não é só para você não. Porque assim, a gente sempre fala aqui, sabe, Enoque? A gente sempre falou. Esse programa aí, macho, não tem macho perfeito aqui não. Muito pelo contrário. Tem macho sendo confrontado a cada programa, sendo aperfeiçoado. Porque até o dia que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, até aquele dia nós seremos aperfeiçoados. Porque é um processo de santificação. É um processo. Né? Então, assim, a falta de perdão é uma cadeia, é uma prisão. Não se engane. Se você tem essa dificuldade, peça a Deus libertação. Amém. Peça a Deus libertação, porque com certeza isso aí é brecha, é lacuna aberta para o diabo entrar e fazer ciranda na sua vida. E quando não perdoa, Júnior, eu vou para Minas Gerais, tá? Eu tive problema com os meus filhos do primeiro casal, no caso dessa irmã, que eu tive os 2 filhos, eles de relacionamento, né? E o Senhor me leva para Minas Gerais. Veio para o sul de Minas. Fui com meu filho, do primeiro casal, fui para Minas Gerais, no sul de Minas, e ele tinha até um pregador de São Paulo, a igreja cheia que ia pregar.
Eu fui dormir, depois cheguei tarde, passei a noite todinha dirigindo, que é 1.300 quilômetros. Chegando lá, mas eu não fui para esse seminário, que o seminário, que essa pregação que ia ter lá, eu no seminário, não sei o que ia acontecer na igreja. Eu estava dormindo, às 4 horas da tarde, e meu genro me chamou, que minha filha é esposa de pastor, lá em Minas. Falou, senhor Enac, desculpa acordar o senhor. Falei, sim, o que aconteceu? Pensei que tinha acontecido alguma coisa, colocar o carro em algum lugar, né? Ele falou assim, o pregador não veio. Eu falei, ih, rapaz, e agora? Ele falou assim, mas não tem problema não, o pregador já chegou. Eu falei, quem é ele? O senhor. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Vai eu pregar. Olha, papai, olha só. Chamando pro ministério. Olha só. Olha só. Você vai pregar. Misericórdia. Aí eu falei assim, qual a mensagem que eu vou dar? Mateus 18. Devedor incompassivo. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pregar essa palavra? Olha só. Vai Brian, meu filho. Minha filha era esposa do pastor, que não se dava comigo. Não se dava comigo. Tá? Ela não queria nem saber de mim. Olha o mistério aí. Não se dava comigo, a esposa do pastor. Tanto que eu entrei, o Ernac. Aí eu peguei. Aquela saudação seca. E aí, Brian, meu filho, não me chamar de pai também não. De Almeida, não de Almeida, não se esquenta não. Não, tá, não tem problema, meu filho. Não tem problema não. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Mateus 18. Não, Espírito Santo. Como é que eu vou pegar? Ela vai achar que eu estou pedindo. Ela vai achar que eu estou induzindo ela a me pedir perdão. Minha filha já não se dá bem comigo. Como é que eu vou pregar? Pregar isso aí. Ou eu subi naquele púlpito que não era eu, não. Que eu não fui para pregar, gente. E manda Mateus 18. O Espírito Santo aponta cada um. Irmãos, vocês estão me ouvindo aí? Nosso Deus, não é gente não. Mas não é mesmo. Não é gente, mas não é mesmo. Não é gente não. E usa a gente por misericórdia. Graças a Deus por isso. Mas ama a gente. Júlio, sabe o que aconteceu? Eu estou num púlpito. Quem é que entra? A minha ex-mulher. Toque, 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 toque. E ficou perto do púlpito. Eu não sabia que ela iria. Aí ficou ela, tá? Ficou ela, que não me perdoou. Isso depois de muitos anos. Olha como o Senhor é lindo. Depois de muitos anos. Aí ficou meus 3 filhos, meus 2 filhos e ela. Nós 4. E quando eu comecei a ler, eu li essa passagem do devedor incompassivo e chamei eles lá na frente. Eu falei, irmã Alessi, vem aqui na frente, por favor. Ela subiu no púlpito. Eu repeti as mesmas palavras que eu falei diante do advogado. Eu falei, irmã, eu quero, diante da igreja aqui, eu quero te pedir perdão, porque eu não tive estrutura nenhuma, para sustentar o meu casamento. Eu tinha 18 anos, eu quero te pedir perdão. E aí chamei meus filhos também, que eles fossem. Eu falei, me perdoa, porque sua mãe não tem culpa nenhuma. O culpado fui eu não tinha estrutura nenhuma. Essa foi a pregação daquela noite. A igreja toda começou a se aquebrantar. E tinha um pastor de Silas Malafaia, que eu esqueci o nome dele, era um pastor da igreja de Silas Malafaia, que depois que termina o culto, que depois só foi essa palavra, foi essa. Aí a igreja começou a se aquebrantar, e a igreja toda chorando. Nós ficamos chorando lá naquela igreja, lá, quebrantar lá, quase meia hora. Foi ali que o Senhor libertou os meus filhos. Olha o que o Espírito Santo fez. Peço perdão a ela. Ela não me perdoou. Chego lá. E aí ela falou a mesma coisa. Pois eu quero perdoar o senhor também. Eu quero te perdoar, meu irmão. E quer dizer que você foi bom pai de família para meus filhos.
e falou para eles assim, ó, seu pai sempre foi trabalhador, seu pai sempre foi guerreiro. Eu errei também. E aí nós abraçamos ali, o Senhor lavou minha alma, o Senhor me libertou naquele... Verdadeiramente houve libertação naquele momento. E depois disso aí, meu pai tinha 41 anos que eu não havia. Rapaz, ainda tem essa história. Ai, tem. Falta pouco tempo ali. Rapaz, irmãos, gente, olha só, rapaz. Olha, testemunho muito forte e libertador, Félix. Margarida, minha irmã lá de Salvador, que surpresa. É verdade, na vida do cristão, o ponto de partida para a vida feliz, sem dúvida, é o perdão. Jason Júlio Pontes Dorta, meu cunhado lá de Campinas, pastor também. Abraço. Gente, está muito bom. Vocês querem que termine agora? Com certeza vão dizer que não. Fica à vontade, querido. Aí, meu pai tinha 41. Meu pai deixou minha mãe. Minha mãe estava grávida dele. Ele tinha ido para Recife. Ele era advogado do Banco do Brasil. E ele foi para Recife dizendo que viria buscar minha mãe. Né? E minha mãe esperou. Me esperou e ele não veio. Com 3 anos, meu pai retorna para tentar me levar para Recife, né? Queria levar a criança. Minha mãe mandou uma colega dela me levar para mostrar ele. E eu me lembro que eu fiquei num passeio bem alto, que era criança, 3 anos, né? Ele parou com um jipe lá, conversou comigo. E eu marquei a fisionomia dele, aquilo ficou dentro da minha alma há muitos anos. E o pessoal pensa assim, mas criança não se lembra de alguma coisa, tudo passou. Assim, não, eu tinha 3 anos. E a fisionomia dele ficou marcada na minha mente, na minha alma. Ficou ali, depositada aquilo ali. Aquela memória fotográfica. Mas aí eu criei esses traumas dele, porque minha mãe contava história que ele foi buscar, o abandono, e aquilo eu tinha uma versão dele, era terrível. Os colegas dele do Banco do Brasil, Milton, o pessoal não chamava, me falava, vai procura seu pai é bem de vida, essas coisas assim, mas eu nunca liguei com isso não. Eu queria ter um pai. Ele podia ser um vendedor de picolé, mas não estava perto. Eu falei, não, que é meu pai e minha mãe, rapaz. Meu pai é minha mãe. Minha mãe que é meu pai. É o que o povo chama de pai, né? De pai, minha mãe é pai. Pai e mãe é o mesmo tempo. Então eu não tenho um pai, não. E o pessoal insistia, vai e tal. Aí minha mãe falece. Depois de 7 anos, depois que eu me converto, eu comecei a orar por ele todos os dias. E um dia eu passando aqui no Ceasa, e eram as 3 horas da tarde, eu falei, Senhor, me fala onde está meu pai. Aí eu fui para casa, o Espírito Santo falou assim, entra aí na internet. Eu peguei no Google, né? Coloquei Pedro Tomás da Silva. Aí saiu lá, escritor. Eu falei, peraí. Você é filho de escritor? Não, eu falei, não, peraí, não tem escritor, não, ele não é escritor. Mas estava escritor, depois assim, a ABB, Associação do Banco do Brasil. Aí ligando com uma coisa com a outra, peguei o número, liguei para o pessoal da ABB e não falei nada em casa. Só era eu e o Senhor, meu Senhor estava me direcionando ali. Aí eu liguei para o Banco do Brasil, liguei para a ABB, ele falou, olha, dia 21 de abril vai ter aqui uma festa no ABB, Pedro vai vir aqui, você é o que dele? Aí eu expliquei para ele, falei, rapaz, eu sou um filho dele aqui e tal, ele é casado? Ele falou, não, rapaz, ele já está divorciado, está solteiro, gente boa seu pai e tal. Começou a conversar, mas eu falei, não vou procurá-lo não, como é que eu vou procurar? Eu tenho uma família, depois já aparece, 41 anos depois, não tem jeito. E eu fiquei relutando, meu Deus, se eu queria aquela eufórica, eu não falava nada em casa com os meninos e tal. Até que um dia eu liguei para ele. Eu liguei para aí o pessoal da ABB me deu o nome da editora.
editora gráfica, salvo engano. Aí eu liguei para essa editora, né, conversei com a irmã em Cristo, falei, não, seu pai é muito gente boa e tal, e liga para ele, tá aqui o telefone. Aí o pernambucano é mais assim, ele não tem esse negócio de emoção, mas é muito raro isso aí, porque a Sala do Norte é complicado. Mas eu liguei para ele, ligando para ele. Eu falei, doutor, eu queria 5 minutos. O senhor Pedro Tomás, pô, não, rapaz, aquela vozão dele. Aí eu falei, olha, eu quero 5 minutos da atenção do doutor, pode ser? Ele, pois não, pode falar. Aí eu contei a história. Aí eu falei para ele, doutor, é porque minha mãe me contou umas histórias, eu gostaria de saber se é verídica. Porque tem um nome idêntico do senhor. E eu não sei se é o senhor. Se não for o senhor, me perdoa. Tá? O senhor me perdoa, ele não pode contar. Aí eu contei a história. Quando eu comecei a contar a história, minha história se calou, o telefone se calou. Eu não vi nem... Oi. Parecia que tinha caído a ligação. Sim, parecia que tinha caído a ligação. Ele falou, rapaz, tu tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 51 anos, 51. Ele falou assim, pois eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Tu quer o que de mim? Quem me emudeceu foi eu, porque eu não sabia o que dizer. Eu não sabia. De um negócio assim em mim, eu fiquei calado. Ei, rapaz, o que você quer de mim? Eu falei, só quero só sua amizade. Aí desliguei o telefone. Ele falou, só que eu não posso sair, eu tenho um problema de coração, de arritmia cardíaca, que é muito grave, não posso andar de avião, não posso dirigir, mas vou lhe esperar aqui. Você vem pra cá. Eu falei, tá bom, então vou. Aí falei pra em casa. Eu falei, encontrei o avô de vocês. Esses meninos começaram a chorar. Foi uma festa dentro de casa. Já os meninos de Aliane, né? Sim, sim. Que são meus. Começaram a chorar e tal. E eu fui pra Recife. Eu fui para Recife, demorou uns 2 meses, eu fui para Recife, e chegando lá, o funcionário dele lá falou assim, começou a dar uma gargalhada, Beto, que eu tanto amo, passou a ser um irmão meu. Ele falou assim, a cara dele, não tem jeito, não tem jeito. Quando eu entrei na casa, lá, foi a minha libertação. Oh, meu Deus, que coisa linda. Faltava, cara. 41 anos. 41 anos. Eu dei um abraço nele. Que coisa linda. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Ele falou, me perdoa. Aquele abraço recheado de ele paz, falou assim, ele falou, rapaz, me perdoa. Eu falei, não, pai, não tem que perdoar, não tem nada, não. O senhor não tem que me pedir perdão, não, mas eu perdoo o senhor. Foi ali que a minha libertação plena aconteceu naquele dia, porque tudo isso que acontecia foi a falta paterna. Talvez você marche dentro da sua casa, seu filho está sentindo a mesma coisa que eu senti, o abandono dentro da sua própria casa. Talvez está num quarto aí agora, talvez com o celular na mão, que é uma fuga, você não tem tempo. Porque muitas vezes na vida da gente não tem tempo para nada. Muitas vezes esse tempo de qualidade que nós teríamos e temos que ter com os filhos, a gente vai protelando isso e acha que está tudo bem, enquanto os filhos estão dentro da casa sentindo a mesma coisa que eu senti. Eu senti nesses 40 anos que meu pai não estava presente. E aí nós ficamos aí nos relacionando aí 3 anos até que o Senhor levou ele, né? Hoje ele está na glória. O Senhor, depois de 3 anos, o Senhor leva meu pai. E depois, quando quer usar outra bênção, depois eu te falo aqui na outra oportunidade. Que desse nome na identidade. Colocou? Vai colocar. Vai colocar? Que bênção, rapaz. Aí depois eu vou mostrar que eu vou botar um outdoor, outdoor passar nessas escolas, que tanto trauma foi criado dentro da minha alma. Macho, você que está nos ouvindo aí, que programa rico. Eu estou emocionado. Eu também vivi experiência forte de perdão no meu casamento. Lógico, não se compara a grandeza do que foi com você. Mas como é libertador o perdão. Muito libertador. Nós estamos aqui diante de um homem transformado pelo poder de Deus. Mas não ficou só por aí, não. Além da salvação, Deus permitiu que todo
toda uma carga de sentimentos, de revoltas, de tristezas, angústias. Permitiu que ele fosse liberto. E hoje ele conta isso para testemunho da honra e glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. É isso que Deus faz. Se por acaso você que está nos ouvindo acha que está tudo acabado, sua vida não tem mais sentido, não tem mais jeito, nós estamos aqui para dizer que existe o caminho de volta, né, Ernak? Existe. Existe esse caminho, e o caminho é perdoar. O caminho é exercer esse mandamento, que não é opção. Você tem uma opção, e é opcional também. Ou você perdoa, livre-arbítrio, ou você perdoa, né? Ou você perdoa, ou então você fica preso a essas coisas que nós estamos falando, nós falamos aqui. Porque o diabo, ele usa a tua vida. Ele consegue adentrar dentro da sua alma. E consegue oprimir, te manter com correntes e cadeias. Você não avança, você fica sempre... Não avança. Que maravilha esse testemunho seu, Ernak. Que maravilha. Nós só temos motivos para louvar e agradecer. Amém. O nome do nosso Deus. E vocês estão vendo aqui um macho que teve coragem de se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, e hoje é um pregador da palavra. Hoje, pela misericórdia. Hoje é um homem honrado, um homem respeitado, um homem que tem uma família linda. Amém. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Não por ser Ernak, mas por ser Deus na sua vida. Isso, é verdade. O Senhor transforma. Hoje eu tenho uma família. Às vezes Juninho me encontra, Juninho tá bem grandão. Juninho é quase do seu tamanho. Juninho vem, me abraça de vez em quando eu encontro com ele. Me beija na rua. Mas tudo isso aí foi o Senhor fez tudo. O Senhor é muito bom. Que maravilha. Agora a falta de perdão, Júnior, é complicado. Macho, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria te deixar à vontade. Deixa uma palavra aí que você sentir no seu coração, para as pessoas que estão nos ouvindo e aquelas que vão nos ouvir. Deixa uma palavra de encorajamento, né? Uma palavra que você sentir no seu coração, de Deus para a vida das pessoas. Amém. Queridos, eu queria deixar essa palavra para vocês. Só um instante. Quem? Kaique Santos, eu te amo, pai. Sabe quem é Kaique Santos? Eu também. Eu amo esse garotão. Pois olha que coisa linda. É meu orgulho. Kaique Santos. Que maravilha. Pode continuar, desculpa. Eu queria encorajar aos machos a fazer um confronto consigo mesmo, a se confrontar a você. Talvez você se encaixe dentro de um quadro desse, né, que eu falei aqui, que eu me encaixava por falta de perdão. Eu queria encorajá-lo a você chegar para sua esposa, filho, talvez seu filho agora está dentro de um quarto com o celular, ou você chamar a sua família e pedir perdão, como macho, como homem, como nós erramos. Aconteceu um fato em casa que meus filhos... Fica à vontade se quiser contar. Meus filhos, num aniversário do ano retrasado, salvo engano. Kaique, me lembra aí, você tá ouvindo aí, Kaique? Me ajude aí. Ele botou aqui, ó. Me ajude aí. Obrigado por tudo, você é meu herói. Que coisa linda, velho. Eles lavaram os meus pés. Esse Kaique, me lembrei, Kaique, quando foi. Eles pegaram uma bacia. Os meus filhos da primeira esposa, um filho que também tem um outro filho fora, Tiagão. Eles pegaram uma bacia e falaram: pai, eu quero lavar os seus pés. Eu quero lavar os seus pés, pai, porque o senhor é um bom pai. E eu só fiz chorar todos os meus filhos em casa e me deu o maior presente e fazer isso comigo. Mas que eles entenderam, sabe por quê, Júnior? Porque o macho agora é macho também para pedir perdão.
É macho para enfrentar as suas mazelas, macho para enfrentar as suas dificuldades emocionais. Nós temos que fazer isso. Nós, machos que somos, homens que somos, temos que enfrentar isso. Porque não é porque você vai pedir perdão ao seu filho, pedir perdão à sua esposa, que você vai tornar enfraquecido dentro do lar. É a mentira de Satanás. Pelo contrário. Pelo contrário, você vai ser mais respeitado. Vai ser mais respeitado em casa. Eu aconselhei uma pessoa, que talvez ela está me assistindo agora, e eu encorajei ele a fazer isso, e ele fez dentro de casa, e ele ficou relutando, e ele fez. Hoje a família conhece ele, conhece as fraquezas dele como homem, como pai, como sacerdote do lar, e o ajuda nesse lado emocional. Nós temos que fazer isso. Por isso eu encorajo você nessa noite a pedir perdão. Talvez um vizinho, talvez dentro do seu lado, sua casa, seja na área do seu trabalho. Faça isso. Por mais que essa pessoa tenha te magoado, tenha te entristecido, mas se coloca no lugar de Deus, não, porque e Deus perdoa, não é no lugar de Deus, no lugar do Senhor, para você não perdoar, e o Senhor perdoa. Então vá lá e peça perdão, você vai ver que sua alma vai ser liberta, e minha alma foi liberta. Hoje eu falo sem nenhuma reserva, porque até aqui me ajudou o Senhor, e eu tenho coragem de pedir perdão. Não tem umas vezes eu falei com o pastor Marcelo num dia que eu estava naquele, pastor, como eu falei mal do senhor, pastor, me perdoa. Eu não tenho de pedir perdão e perdoar, não. Já sou liberto. A vida se torna mais como torna? O diabo não tem mais nessa área, não. Ai, querido, mas olha, bênção de Deus, viu? Muito obrigado. Amém. Pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço à irmã Eliane. Obrigado. Todos os seus filhos. Obrigado, irmão. Viu? E dizer que esse nosso programa aqui está aberto, viu? Deus é bom. Volte mais vezes. Amém. Ah? Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Viu? Eu queria encerrar lendo o mesmo versículo. Amém. Que a gente leu no início. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Verdade. Você é uma via de mão dupla, literalmente, né? Eu sou perdoado quando eu perdoo. É verdade. Essa é a verdade. Glória a Deus. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa. E aí, macho? Tantos queridos, Enac, estiveram aqui conosco nesse programa. Nós tivemos uma audiência que fazia um tempinho que a gente não tinha online, né? E tivemos aqui João, meu irmãozão. João, querido. João, para quem não sabe, João é um dos autores aqui, ó. Tá vendo esse estúdio bonito aqui, ó? Tá vendo esse estúdio bonito aqui? Tem aqui a mão dos artistas Alex Cordeiro, João, que se dispuseram, né, a fazer isso aqui, tá? A Bermeval de Souza, grande abraço. Margarida, minha irmã, já falei. Wanda Cairo, Carlaile, Giliardi Ferraz, Altino Paiva Neto, né? E todos os irmãos, Omar Coqueiro, grande abraço para vocês. Gente, compartilhe esse programa vai ficar gravado. Eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada com o maná do céu que foi derramado nesse programa hoje. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Louvado e engrandecido. Amém. É só por Ele, para Ele, que existe, que esse programa está no ar. É verdade. Só por causa dele. Fora Deus, não existe nada. Eu não diria nem entretenimento. Dois marmanjos aqui, dois machos falando aqui, né? Mas é só pelo Senhor mesmo. Deus abençoe. Nós costumamos sempre encerrar dizendo que se Jesus não arrebatar a sua igreja antes, na próxima terça-feira nós estaremos aqui com Amém. E aí, macho? Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Um beijo no coração. Abençoe. Terça-feira que vem tem mais, viu? Um abraço. Amém.